É, como vocês viram, o tema do culto de hoje é a dança a serviço do reino. E eu creio que, inevitavelmente, os irmãos têm visto, o Ministério de Dança aqui na frente, tanto nas ministrações coreografadas, juntamente com as pregações da palavra, juntamente com as ministrações de espontâneo em todo o culto. E eu queria, essa noite, explicar para a igreja como nós nos desenvolvemos dentro do Ministério de Dança, o que há por trás de cada dança, o que há por trás de cada movimento, cada tecido, cada roupa, porque quando a gente, irmãos, em qualquer outro ministério, não só o Ministério de Dança, quando a gente entra em qualquer ministério, em qualquer serviço, em qualquer área de atuação dentro da igreja, nós entramos para servir. A nossa intuição, o nosso desejo, quando a gente entra em algum ministério, é servir. O ministério é servir e não ser visto, E eu quero colocar aqui para os irmãos o que é realmente, na realidade, na essência, a dança dentro da igreja, a dança no serviço do reino, porque a dança, o Senhor nos deu esse talento para servir a Ele. Tudo aquilo que o Senhor derramou de talento sobre a vida de cada um de nós, a nós aqui, as meninas da dança, a cada um de vocês, o Senhor derramou um talento sobre a vida de cada um de vocês. E isso que o Senhor derramou é para servir o reino dEle. Amém? Infelizmente, acontece muito com o Ministério de Dança, que as pessoas, muitas vezes, quando vêm, acham que é somente ser visto. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para os irmãos é que, na realidade, é o servir. E quando a gente serve através da dança, ministrando uma coreografia ou ministrando a dança espontânea, o ser visto é inevitável, porque a gente está aqui na frente, todo mundo está olhando a gente, então é inevitável a gente não ser vista. Mas o que eu quero colocar aqui é a essência do servir, desse ministério. O que acontece aqui, toda essa coisa bonita, toda essa presença que vem sobre nós, todos esses movimentos que a gente faz aqui, tanto no espontâneo quanto na coreografia, não é nem 10% do que a gente passa no secreto, sabe? Nós fluímos aqui aquilo que a gente flui primeiro no secreto. A intimidade com Deus, ela deve preceder tudo aquilo que acontece aqui na frente. Amém? Estar, irmãos, dentro de um ministério de dança, não é só vestir esses vestidos bonitos, não é só arrumar o cabelo, passar maquiagem, mas é muito mais que isso. Não é só reproduzir movimentos copiados ou movimentos coreografados. Para nós, aqui do Ministério Kairos, o ministrar a dança, estar no Ministério de Dança, não é dançar movimentos vazios ou movimentos copiados, mas é ministrar a palavra do Senhor através de cada movimento do nosso corpo. Cada movimento do nosso corpo deve expressar a palavra de Deus. E é por isso que nós prezamos pela intimidade e pelo conhecimento da palavra. Porque nós precisamos fluir na palavra de Deus através dos nossos movimentos. Então, o que nós prezamos muito, primeiramente, é a intimidade e o conhecimento da palavra. E eu tenho ficado muito feliz com as meninas, porque sempre quando a gente discute algum texto da palavra lá em cima, nos ensaios, eu vejo que a cada texto que eu falo, a cada passagem que eu falo, elas sabem da história, elas sabem daqueles que viveram aquela história, elas sabem do contexto. Então, tudo isso flui, ajuda a gente a fluir. E a unidade entre nós, no conhecimento, no estudo da palavra, tudo isso ajuda para que a presença do Senhor venha. Porque a presença do Senhor, ela não vem sem intimidade. Se a gente não conhecer a Ele, como que Ele vai vir dançar com a gente? Não tem como. Então, antes de dançar, é ter a intimidade com Deus. Antes de querer dançar, é preciso conhecer aquele que nos deu o talento da dança. Amém? A nossa dança aqui, ela vai refletir quem nós somos no secreto. A intimidade, ela deve vir primeiro. Eu sempre
antes de iniciar o espontâneo, ou antes de iniciar qualquer ministração, né, coreografada, eu sempre oro ao Senhor, falo: Senhor, não permita que eu dance sem a Tua presença, não permita que a gente suba lá sem a Tua presença, não permita que eu ministre aqui o espontâneo sem a Tua presença, porque senão não vai passar de movimento vazio, não vai passar de um levantar de braço, um erguer de perna, nada mais que isso. Só que quando a gente tem a intimidade com Deus, quando o Senhor vem sobre nós, cada movimento vai fluir os rios de águas vivas da palavra dEle. E nós, durante esse tempo do Ministério Kairos, nós temos recebido diversos testemunhos para a glória de Deus. E nós vemos que mesmo a gente sendo tão falha, sabe? Mesmo a gente sendo tão pequena, se a gente se derramar na presença dEle, Ele vem sobre nós. E isso tem gerado muitos testemunhos, nós temos recebido muitos testemunhos. Por diversas vezes, em várias ministrações, pessoas diferentes vieram falar para nós que viram anjos aqui em cima dançando com a gente. E isso é assim, meu Deus do céu, glória a Deus por isso, que o Senhor, Ele é tão bondoso, misericordioso, que Ele vem conosco quando a gente se entrega a Ele. Por várias vezes, muitas vezes, a gente recebe testemunho que pessoas foram tocadas grandemente com a presença de Deus através de cada movimento que é feito aqui por nós, através, né, do induzir do Espírito sobre nós, né, da presença do Espírito sobre nós. Nós recebemos testemunhos de pessoas que foram curadas na alma, principalmente naquela ministração que nós fizemos para as mulheres, com o tema de cura. Muita gente foi curada na alma, muita gente sentiu a cura fluindo de nós. E glória a Deus por isso. E até a gente repetiu aquela dança da cura, aquela ministração, porque muitas mulheres que não estiveram na primeira, esteve na segunda e foi curada, tocada na segunda vez. Então, essas ministrações coreografadas que a gente faz, irmãos, são coisas que a gente pode ministrar de novo e de novo, porque o Senhor sempre vai estar renovando, sempre vai estar trazendo pessoas que não viram, não foram tocadas e que precisam ver cada fluir, cada movimento fluir a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, conforme a nossa entrega, conforme o nosso secreto com Ele, Ele flui através de nós e vai de encontro ao coração de cada um que está necessitando. Eu não sei se os irmãos se lembram daquela ministração que nós fizemos sobre avivamento. E um pouco, daqui a pouco eu vou explicar, né, toda a composição coreográfica dela. Só que um testemunho que a gente recebeu, além de pessoas ter visto anjos, em um momento em que eu estava ministrando com um tecido bem grande, com luzes, o Senhor abriu a visão da pastora naquele momento e ela viu naquele momento demônios caindo. E eu não sei se os irmãos se lembram do meio da ministração, que teve um momento que o Alex ficou todo de preto representando o inimigo e eu e a Raquel ministrando a derrota dele, porque foi isso que o Senhor ministrou para mim em sonho. Então ali a pastora teve a visão aberta de que os demônios, eles haviam caído por conta daquela ministração. Então, irmãos, o ministério de dança não é só a dança, mas primeiro a entrega, o conhecer da palavra, para a gente poder fluir através dela. E para que o Senhor venha liberar profecias através da dança. Amém? Teve um momento também em que uma das meninas do ministério, enquanto estava dançando espontâneo, teve uma experiência, porque assim... Às vezes alguém pensa que nós não temos lutas, né, por conta disso. Mas o inimigo às vezes ele se levanta, mas ele se levanta para cair, né? E uma das meninas, enquanto estava ministrando espontâneo, ela ouvia alguém rindo muito. Enquanto ela ministrava, ela olhava e não via ninguém rindo, mas todo mundo adorando, mas ela estava ouvindo uma risada sarcástica. E ela percebeu que aquilo era um ataque do inimigo sobre ela, sobre a dança dela, porque a dança dela estava fluindo no Espírito. Então ela, na hora, ela dançando, ela repreendeu: Satanás, você está repreendido agora em nome de Jesus. Naquele momento a risada cessou. Então, irmãos, enquanto a gente está aqui dançando, não é a dança, a gente está guerreando. Há uma guerra no mundo espiritual, enquanto há o fluir da dança para o Senhor. E se não
houver entrega, irmãos, total da nossa parte, não tem como fluir. Se não houver entrega total da nossa parte, a gente pode ser derrotada nessa guerra, porque há uma guerra na dança também, em cada movimento, em cada ministração de dança e de palavra que vem de encontro com a dança. E nós como igreja, nós como ministério, nós queremos que, tanto no Ministério de Dança quanto em outros ministérios, num geral como igreja, nós sempre clamamos, Senhor, nós queremos a Tua glória aqui, nós queremos que a Tua glória desça sobre nós queremos que estar em um ambiente de glória. A gente ora isso e a gente sempre pede isso, mas a gente precisa entender de que em um ambiente de glória, da presença real do Senhor, o Senhor pode manifestar curas, milagres, vai derramando os dons do Espírito Santo sobre nós, mas também há uma coisa que também pode ocorrer em um ambiente de glória, que é o juízo. E isso a gente pode ver lá em Levítico capítulo 10, quando Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, diante da presença da glória do Senhor, eles ofereceram fogo estranho. Então não adianta a gente clamar, Senhor, nós queremos um ambiente de glória, mas se a gente não se santificar antes, porque senão a gente vai sofrer o juízo. Foi o que aconteceu com os dois filhos de Arão. Eles entraram naquele ambiente da presença do Senhor, só que eles não estavam santificados, ofereceram fogo estranho. E recebeu ali o juízo na hora, foram mortos. Em outra ocasião, lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, logo após a descida do Espírito Santo, logo após o dia de Pentecostes, eles estavam vivendo os momentos gloriosos de curas, milagres, libertações, só que duas pessoas, naquele ambiente de glória, da presença do Espírito Santo, resolveram mentir e sofreram o juízo imediato. E eles não foram obrigados a vender aquela terra, mas eles quiseram se aparecer. Eu vendi e eu vou dar esse valor. Só que eles mentiram, eles guardaram um pouco para si. E eles sofreram o juízo imediato naquele ambiente de glória, naquele ambiente da presença do Espírito Santo. Então o que nós precisamos entender, antes da gente pedir a glória de Deus, é a gente pedir a santificação. Que Ele venha nos santificar, nos purificar através da palavra, para que então a glória venha sobre nós. Porque então nós vamos fluir. Porque então Ele irá derramar os dons dEle sobre nós. E então a gente vai ser boca dEle nessa terra. E então a gente vai ser instrumento dEle para esse povo, para esse tempo. Amém? Durante os nossos ensaios, a gente discute sobre a palavra. E eu me lembro que um dia o Senhor ministrou muito ao meu coração. E eu cheguei aqui no ensaio e eu falei para as meninas sobre Romanos 12:1, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Enquanto o culto do Antigo Testamento tinha como foco oferecer sacrifícios de animais no templo, Paulo diz que o culto racional, em um sentido mais amplo, inclui agora oferecer toda a vida a Deus. Oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional, um culto com entendimento. Então nós, do ministério, principalmente do Ministério de Dança, o nosso corpo é um instrumento que o Senhor usa para que a gente ministre as pessoas, para que o Senhor use o nosso corpo, para que a gente flua em movimentos conduzidos pelo Espírito. Então nós devemos, todos nós, manter uma vida constante, de consagração ao Senhor, para que então a gente venha entregar o nosso corpo a Ele, como um sacrifício santo e agradável, oferecer um culto a Ele racional, com entendimento da palavra, entendimento de quem Ele é na totalidade do Senhor. E o nosso corpo é o nosso principal instrumento, no caso do Ministério de Dança. E eu venho falado para as meninas que
o inimigo, irmãos, ele vai tentar nos atacar de todo lado. Então, cada um aqui exerce algum ministério ou exerce algum serviço ao Senhor. E o inimigo, ele vai principalmente tentar atacar nessa área em que você serve a Deus. Porque ele vai querer deturpar todo e qualquer serviço que você está oferecendo ao Senhor. E eu falo para as meninas que o nosso corpo é o nosso instrumento. Então, o inimigo vai tentar, de qualquer forma, deturpar o nosso corpo. Então a gente precisa estar atenta, sabe? Principalmente as meninas solteiras, né? É muito perigoso, a gente precisa estar muito sóbria e vigilante, porque o inimigo está ali esperando qualquer brecha para nos atacar, para colocar impureza dentro do nosso coração, para que a gente caia em impureza, para que a gente caia, né? E nós precisamos estar atentas em todo o tempo. Eu tenho percebido que quando eu percebo uma seta do inimigo, eu já lanço ele fora, já repreendo em nome de Jesus. E depois, passa um tempo, eu percebo ele vindo de outro lado. Então a gente tem que estar atenta a todo momento, porque ele está ao nosso derredor. Ele só está esperando uma brechinha nossa. E se ele não achar de um lado, ele vai de outro. Se ele não achar aqui, ele vai lá. Se ele não achar lá, ele vai descer. Ele está a todo tempo, ele não descansa. Enquanto a gente está ali dormindo, muitas vezes ele não descansa. Ele está a todo momento procurando espaço para deturpar aquela área que a gente serve ao Senhor. E quando a gente olha para a palavra, irmãos, nós vemos diversas passagens em que nos mostra a dança envolvida. E a maioria dessas passagens que eu andei estudando, a dança ela está relacionada com a alegria e com a gratidão por tudo que o Senhor derramou sobre as pessoas que dançaram ao Senhor. E tem duas passagens em específico que mexe muito comigo, que me toca muito. E essas duas passagens, elas ficam em dois extremos totalmente diferentes. A primeira está lá em Marcos, capítulo 6, do verso 21 ao 24. E a palavra diz assim: chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Então aqui, irmãos, essa passagem envolve a dança, mas envolve a dança usada pelo diabo. E eu já falei, já até citei essa passagem para as meninas, de que se a gente não cuidar, ao invés da gente ser usada por Deus na dança, a gente vai ser usada pelo diabo. E não é isso que a gente quer. Então, por isso, a gente precisa estar sempre irrepreensível com a palavra de Deus. Porque a qualquer brecha ele vai entrar. Outra passagem está lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 14 e 15. Que diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Aqui é o outro extremo da dança, uma dança utilizada por Deus. Uma dança realizada diante da presença de Deus. Davi foi o único homem da palavra, um homem segundo o coração de Deus, que dançou diante da presença de Deus. E eu me emociono muito, porque lá em 2017, quando eu estava iniciando a minha intimidade com o Senhor, uma das primeiras vezes que o Senhor me deu um sonho, e eu ouvi a voz dele, e ele me falou sobre Davi. E lá eu não imaginava que um dia eu iria dançar na presença dele. E tudo, o Senhor foi ligando todas as coisas. E hoje quando eu me deparei com essa passagem, eu me lembrei de quando o Senhor me falou sobre Davi. E eu me vi também hoje dançando diante da presença de Deus.
E dançar diante da presença de Deus, estar diante da presença de Deus, não há nada melhor. A presença dEle nos satisfaz por completo. A presença dEle nos tira de toda angústia, todo medo, todo pecado. Ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos consola, ela nos conforta e também nos confronta. Então eu sempre digo para as meninas, estejam diante da presença, dancem diante da presença, não só aqui na igreja, mas lá no secreto, porque não tem como a gente fluir alguma coisa aqui em cima se a gente não fizer antes no secreto. E nós sabemos, conforme Efésios 4:11, que os 5 ministérios da igreja são para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E também sabemos que conforme 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10, diz que os dons do Espírito Santo são a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. A gente não viu em nenhuma dessas passagens a dança. Então, o que seria a dança dentro da igreja? A dança, ela é um talento que o Senhor derramou sobre nós. E a gente precisa, eu sempre falo para as meninas, para que a gente venha buscar incansavelmente os dons espirituais. Porque então nós vamos fluir nesses dons através do talento que o Senhor nos deu. Então nós podemos receber o dom da profecia, fluir nesse dom da profecia através do talento da dança. Nós podemos receber o dom de cura, fluir nesse dom de cura através do nosso talento que é a dança. Da mesma forma em qualquer outro ministério, em qualquer outro serviço da igreja, qualquer outro talento que você tenha recebido, procure, busque os dons com zelo, os dons espirituais, porque você pode fluir nesses dons através do talento que Deus te deu. Eu já recebi testemunhos de que pessoas foram curadas através de um movimento. A pessoa fez uma oração no banco, Senhor, clamando a situação dela, e na mesma hora uma ministra de dança fez um movimento que foi a resposta para a oração dela. Então a gente pode fluir no dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, através do talento que o Senhor nos deu. E é o que tem acontecido conosco aqui. E glória a Deus por isso. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar em santidade, buscar o Senhor. E também, às vezes o Senhor nos guia para dançar com alguns tecidos. Os irmãos sempre veem a gente ministrando com tecidos de diversas cores diferentes. E eu queria trazer aqui o porquê a gente usa esses tecidos, o porquê de cada cor, né? Então, se os irmãos verem cada cor aqui que a gente usa, que a gente ministra, é porque a gente encontra essa cor na palavra. É por tudo o que nós fazemos aqui em cima é guiado pela palavra. Nós não podemos sair de fora dela. A gente não pode desviar o olhar da palavra. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de cores que a gente utiliza. A primeira cor é o bronze. Se a gente olhar lá em Êxodo, capítulo 27, o verso 1 e 2, nós vamos ver o altar do holocausto. E ele era revestido de bronze. E todos os utensílios desse altar também era revestido de bronze. E o bronze, ele vai simbolizar o julgamento devido à sua capacidade de resistir ao fogo. O que resiste a esse juízo, o juízo de Deus, não é a autojustiça do homem, mas sim a justiça de Cristo, que tomou sobre si o julgamento. Então, se por um acaso os irmãos veem a gente utilizando a cor bronze em alguma ministração, é porque nós estamos querendo fluir ali em alguma música que está, algum louvor que está fluindo também, nós queremos dizer ou algo sobre o julgamento ou algo sobre a justiça. Outra cor, um exemplo, é o prata. A prata, ela vai simbolizar a redenção de Cristo. A redenção que Cristo realizaria, pois o preço da redenção
do mundo seria considerado a peso de prata. Então nós vemos lá em Mateus 26:15 que Judas ele recebeu 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Então quando os irmãos veem a gente ministrando com aquele tecidão prata, é porque em algum louvor está falando sobre a graça, a redenção de Deus, e nós estamos ali ministrando a graça, a redenção do Senhor sobre nós. E eu também quero colocar aqui para os irmãos, mostrar um pouco como é feita a composição de cada coreografia. E a primeira delas que eu vou explicar é a do avivamento. Tem 2 fotinhas ali, com a bandeira de Israel, do Brasil, e aquela veste ali que o Alex está usando. Então, antes da gente ministrar essa questão do avivamento, o Senhor ele me deu um sonho. E nesse sonho eu via como se fosse uma guerra aqui no altar. Então eu via ali uma pessoa vestida, uma pessoa totalmente de preto, né, que eu entendi que era o inimigo. Eu vi 2 pessoas lutando contra ele, e foi exatamente os movimentos que eu e a Raquel fizemos naquela ministração. E depois que aquele inimigo foi vencido, eu vi uma pessoa toda de branco com aquela veste, que tinha a bandeira do Brasil e tinha um monte de bolinha azul. A roupa era totalmente branca e tinha a bandeira do Brasil e as bolinhas azul. E foi um processo para mim poder entender esse sonho. Foi muitos dias de oração, de choro e de busca ao Senhor, de busca na palavra, para que eu pudesse entender isso e até colocar isso em uma ministração de dança. E diante de orações e de leituras da palavra, o Senhor me revelou que cada pontinho daquele azul sobre aquela veste branca seria a chuva do derramamento do Espírito Santo que Ele iria trazer sobre o Brasil. Então aquilo foi sobrenatural nas nossas vidas, ministrar sobre avivamento, ministrar sobre toda a derrota de Satanás, né? E o derramar do Espírito Santo sobre o Brasil. Então o Senhor fluiu ali naquela ministração, foi inclusive aonde, né, o Senhor abriu a visão da pastora, que ela viu os demônios caindo, depois que a gente, né, simbolizou ali a luta contra Satanás. E o Senhor também me mostrou no sonho aquela bandeira de Israel, que inclusive a gente usou hoje, com o leão no fundo. E a bandeira do Brasil do lado. E por muito tempo eu não entendi o que o Senhor queria dizer com isso. Mas eu creio que a palavra nos fala que o primeiro derramar do Espírito Santo foi em Israel, né? E o Senhor nos mostrou essa bandeira de Israel. E eu creio que o último e grande avivamento será no Brasil, que irá se espalhar para todas as nações. E naquele momento daquela ministração, eu fiquei com muito medo de falar aquilo naquele dia, na pregação da palavra, porque eu não tinha visto ninguém falar sobre isso, né? Sobre esse último grande avivamento que seria no Brasil e iria se espalhar sobre as nações. Mas eu andei pesquisando agora por esses dias e eu vi que hoje tem muita gente falando sobre isso. E foi uma confirmação de Deus, né? Que uma coisa que Ele nos mostrou lá há quase um ano atrás ainda está viva. E de dias em dias o Senhor me faz lembrar disso e queima no meu coração e me faz cair diante da presença dEle para orar e clamar pelo Brasil. Porque a gente ministrou aqui sobre o Brasil, mas não ficou só naquele dia. A gente precisa estar em constante oração pelo Brasil, porque não é só uma dança, mas é uma profecia. E a gente precisa orar e clamar para que essa profecia venha se cumprir sobre nós. Amém? Outra ministração de coreografia que a gente fez foi a ministração da cura, que foi para as mulheres. E antes da gente, né, ter sido chamada para ministrar lá no Retiro das Mulheres, o Senhor Ele me deu um sonho também. E nesse sonho Ele me mostrava algumas mulheres passando por algumas situações, né, de abandono, de sequestro, de violência doméstica. E eu fiquei muito intrigada com aquele sonho. Eu falei, meu Deus, o que será que isso quer dizer? E daí a gente recebeu o convite para estar ministrando para as mulheres. E aí o Senhor foi ligando as coisas. E o Senhor nos levou a dançar sobre a ferida de cada uma de nós.
Então a gente dançou aqui aquele dia sobre a ferida de cada uma de nós. Eu dancei sobre a minha dor, as meninas dançou sobre a dor de cada uma delas. E antes da gente ministrar a vocês, nós fomos curadas através daquela dança também. E isso gerou cura para as mulheres. E outra coreografia também que nós vamos ver dia 21 no Chá das Mulheres. É uma palavra muito forte, é um chamado muito forte que o Senhor tem para as mulheres desse tempo. E antes da gente montar essa coreografia, que ainda está em processo, nós nos reunimos aqui um dia, eu e as meninas, e fomos para a sala de oração. E foi um dia sobrenatural e a gente foi cheia da presença de Deus, a gente não conseguia parar de chorar. E a nossa oração foi: Senhor, o que o Senhor quer dizer para as mulheres desse tempo? Nos fala, nos usa-nos, Senhor, como instrumentos de Ti. E ali o Senhor começou a ministrar. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer com as mulheres desse tempo, aquelas que se entregarem e aquelas que se renderem diante do Senhor. E eu creio também que essa ministração do próximo chá de mulheres, ela vai ser ligada diretamente com essa ministração do chá do ano passado. Então a gente está vendo que o Senhor está fazendo um processo, Ele está ligando todas as ministrações, né? Nos dizendo que realmente é Ele que vem trabalhando nas nossas vidas. E eu queria trazer aqui também, irmãos, uns testemunhos sobre o que a dança faz em cada uma de nós. E eu queria ler um versículo aqui para vocês, que está lá no Salmo 30, o verso 11 e 12. Coloca lá para mim na versão NAA, por favor. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Esse versículo é o versículo da minha vida, do meu testemunho com a dança. Porque a dança, ela sempre esteve presente na minha vida, sabe? Desde criança eu estava envolvida com a dança na escola, com a dança, né, em escolas de danças aí de fora. E quando eu comecei, né, a ter mais intimidade com o Senhor, eu pedia para Deus: Senhor, qual que é o meu chamado, o que o Senhor quer que eu faça para Ti? E eu passei por um momento muito difícil, de muito deserto, e teve um dia que eu passei um dia terrível, e o meu pensamento naquele dia era: eu não vejo a hora de chegar na minha casa, me trancar no meu quarto e chorar até não aguentar mais. Porque naquele dia eu queria entregar tudo. Eu estava num esgotamento total. E eu falei: Senhor, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, colocar a minha filha para dormir, para mim poder chorar até não aguentar mais. E aquela noite chegou. A minha filha dormiu e eu sentei no chão, coloquei um louvor. Eu comecei a chorar e eu ouvi uma voz assim: dança. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém comigo. E falou de novo: dança. E eu estava chorando muito, eu estava acabada aquele dia. E então, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à vontade de desistir, jogar tudo fora, eu comecei primeiro com os movimentos do braço, chorando aquela dor. E eu comecei com os movimentos do braço e de repente, quando eu vi, eu já estava rodeando a minha casa, o meu quarto, dançando. E a presença do Senhor veio e foi me curando através da dança. E Ele me curou, irmãos, através da dança. E Ele me falava: enquanto você me serve, eu te curo. E a cada movimento foi um pedacinho da minha cura. E Ele foi me restaurando, para que através da minha dança eu pudesse também restaurar a vida das pessoas, sabe? Só que para isso é preciso uma entrega. A gente precisa se entregar para ser usado por Ele.
Da mesma forma, o meu testemunho, quando a pastora me falou sobre a liderança do ministério, eu fiquei desesperada, porque eu pensei, eu que morria de vergonha, como que eu vou estar lá na frente, como que eu vou liderar meninas? Eu morro de vergonha de falar com as pessoas. E eu fui para o chão. Estava lá na sala da minha casa, no chão, com a cara no chão. Eu falei, Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz, como que eu vou dar conta disso? E eu senti assim no meu espírito uma presença, e o Senhor falou, assim, nos meus pés. E é assim que a gente vem seguindo, não só eu, mas as meninas também, é nos pés do Senhor, sabe? É assim que Ele nos sustenta, é assim que Ele nos guia, é assim que Ele nos dá cada ministração. E eu quis trazer esse meu testemunho, e eu quero chamar depois algumas meninas aqui para dar o testemunho, para que os irmãos entendam que não é só um movimento, que não é só uma dança, que não é só um movimento bonito, um passo bonito, um vestido bonito, mas é sobre Ele, é sobre a presença dEle, é sobre a palavra dEle, é sobre através da cura dEle em nós, que nós podemos gerar a cura para outras vidas. Amém? Eu queria chamar aqui a Annelise para dar o testemunho dela. Paz, irmãos. Ai, meu Deus do céu, tô quase chorando aqui. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Eclesiastes 3, 3, do 1 ao 4, por favor. Que essa semana o Senhor tem ministrado essa palavra para mim, que diz: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há cada tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar. Depois de derrubar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar. Bom, essa palavra me veio, essa semana o Senhor tem ministrado essa palavra para mim, e isso me fez lembrar quando eu entrei no Ministério Kairos, e as primeiras mensagens que a Lohana mandou foi explicando o que era o Kairos, que eu vou ler aqui para vocês que ela escreveu assim: tudo tem o seu cronos determinado e há um Kairos para todo propósito. Kairos é o tempo do propósito de Deus. Só Ele pode mover o tempo Kairos em nós. Então, uma coisa que eu vou dizer, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia o momento que eu ia entrar pelas primeiras vezes na porta aqui da quarta, que eu iria querer congregar aqui na igreja, que eu iria querer me batizar, e que eu iria querer ter o desejo de entrar no Kairos. E não só além disso, mas a nossa primeira ministração, graças ao Senhor, eu fui curada. Na nossa primeira ministração que nós fizemos na Fazenda Retiro. E nós iríamos ministrar a cura para todas as pessoas que estavam lá. Só que eu não sabia que eu também precisava ser curada de tudo, de todas as coisas que aconteceram na minha vida. E quando a gente começou a ministrar a dança, eu não conseguia parar de chorar. Eu sentia que Jesus estava ali do nosso lado e estava curando, estava limpando todas as feridas que aconteceram no nosso passado. Então, assim, irmãos, Jesus, Ele é infinitamente grande. Ele pode curar através da dança. E por meio desse ministério que o Senhor colocou na minha vida, eu tive um grande crescimento espiritual. Eu tive sabedoria, um crescimento, uma maturidade, discernimento, mais temor do nome de Jesus e um maior entendimento sobre o que é a verdadeira adoração. E para finalizar, Deus colocou o Ministério Kairos para que eu, por meio da dança, eu pudesse curar outras pessoas, para que eu pudesse profetizar sobre a vida de outras pessoas e para que a minha dança pudesse impactar vidas, para que o Espírito Santo me movesse em cada passo, para que
todas as pessoas sintam a presença de Deus, para que vejam que a dança não é só uma dança, mas que nós possamos ser usadas pelo Espírito Santo de verdade. Amém? Obrigada. Camila, pode vir aqui? Paz, irmãos. É difícil não chorar falando da nossa transformação. Meu primeiro contato com a dança também foi ainda criança. Na escola eu fazia ginástica artística, fazia jazz. E conforme eu fui ficando adolescente, eu perdi esse contato com a dança artística e comecei a dançar de uma forma vulgar no mundo. Eu tinha a dança na minha vida de uma forma diferente. Uma forma que eu usava para chamar a atenção das pessoas lá fora. E quando Jesus me encontrou, Ele começou a ressignificar a dança na minha vida. Eu pensei em desistir muitas vezes, irmãos, porque eu me sentia suja para estar aqui em cima. Como podia eu um dia ter dançado lá fora, servido um outro altar e depois querer representar a glória de Deus aqui? Quantas vezes eu fui chamada de hipócrita na minha cabeça? Quantas setas? Eu não acreditava que esse ministério fosse para mim, irmãos. E eu ficava, Deus, isso não é para mim, é coisa da minha cabeça. E quando eu recebi o convite para estar aqui ministrando também na ministração do retiro sobre cura, eu fui para um retiro em Guaratuba e eu já pude testemunhar aqui uma vez como Deus confirmou esse ministério na minha vida. Eu cheguei lá, irmãos, e eu nem sabia tudo que estava para acontecer ainda. Mas eu ficava pensando, eu vou chegar lá e eu vou falar para a Lohana, Lô, eu não vou dar conta, esse ministério não é para mim. E lá nesse retiro o Senhor trabalhou no meu coração. Através da minha monitora, que não me conhecia. Ele confirmou para mim. No final do retiro, ela me entregou um presente. Ela falou, olha, eu estou sentindo aqui, eu tenho que te dar um presente. E era uma bata de dança. Ela não sabia, gente, das dúvidas do meu coração. Ela não sabia do que eu estava passando. E quando ela tirou essa bata da bolsa, eu olhei para a cara dela e ela falou assim, será que vai servir? Eu falei, vai, porque foi Deus que está me dando essa bata. Ele está confirmando para mim a dúvida do meu coração. E quando eu voltei, irmãs, a gente foi para o retiro e a gente ministrou. E como as meninas já falaram, a gente foi curada enquanto a gente ministrava para as pessoas. O Senhor ressignificou a maneira como eu me vestia, como eu me comportava, como eu falava, como eu andava, como eu mostrava o meu corpo. E dentro de mim Ele foi me transformando, aos poucos. Então muitas coisas mudaram na minha vida através do ministério, gente. Ele mostra o cuidado que Ele tem conosco em todas as ministrações. Não tem nenhuma que a gente fica à mercê. Todas Ele está lá, sustentando a nossa vida. Porque toda vez a gente acha, a gente não é capaz. A gente olha uma para a cara da outra e chora e fala, como que a gente vai fazer isso? E de repente o Senhor vai e faz de novo, na frente dos nossos olhos. E a gente nem acredita o quanto Ele consegue mover. Na última ministração, a gente tinha encomendado umas folhas para fazer a árvore, que ia representar as igrejas que o pastor plantou. E uns dias antes eu pedi pela internet e não tinha chego, sabe? E daí eu peguei e falei, Lô, não vai chegar. E daí ela falou, a gente vai ter que fazer sem. E era feriado.
no meio da semana e a encomenda estava ali em Maringá. E eu falei assim, tá tão perto, mas a gente não tem como ir lá pegar porque é o correio. E no feriado, eu mandei mensagem para a Lô e falei assim, Lô, você não vai acreditar. O correio, a Shopee, aliás, tá dizendo que tá chegando aqui na minha casa. E no feriado, irmãos, a encomenda chegou, porque assim, nada passa despercebido para Deus. Deus é um Deus de detalhes. Aquilo era importante para aquela ministração. Então a mão dele moveu essas folhas da onde ela estava até na nossa mão. E assim foi possível a gente completar a ministração, assim como a gente tinha sonhado no nosso coração. Eu sou muito grata pelo presente de Deus na minha vida, que é esse ministério. Eu sou muito grata por poder adorar Ele de todas as formas. Por poder adorar Ele não só com os meus lábios, mas com os meus movimentos. Então eu sou muito grata pela transformação que o Kairos fez na minha vida. Para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas em nós, primeiramente, para que a gente possa fluir na presença dEle e a gente venha realmente dançar a serviço do reino. E a primeira música, o primeiro louvor que o grupo de louvor entoou aqui para nós hoje foi sobre quebrar o vaso, né? Quebrar o vaso aos pés do Senhor, derramar o perfume, derramar todo o nosso tesouro nos pés do Senhor. E o Senhor me guiou para que essa música fosse tocada hoje. E desde quando eu senti que eu devia dançar essa música, eu falava, Senhor, por quê? Por quê? Porque tem que ter um porquê. E o Senhor não me respondeu naquele momento, só que eu senti paz no meu coração. E hoje, enquanto eu estava atendendo na minha última cliente, às 4 horas da tarde, eu estava ouvindo essa canção lá no meu trabalho. E o Senhor começou a falar comigo enquanto eu estava atendendo. E Ele me fez lembrar de que lá no início, quando eu iniciei o ministério, eu ouvia muito essa canção. E eu estava muito quebrada. E o Senhor, Ele me restaurou. Mas naquele momento, o que a música, o que esse louvor nos diz é quebrar esse vaso, nós quebrar esse vaso e derramar o nosso perfume diante dos pés do Senhor, derramar as nossas lágrimas, derramar tudo que nós temos de mais precioso. Essa canção, ela nos fala nos diz muito sobre aquela passagem quando Maria, né, quebrou aquele frasco, derramou o perfume aos pés de Jesus. E ela entregou tudo que ela tinha. E o que o Senhor quer dizer para nós? Que nós temos que entregar a Ele, nos pés dEle, tudo que nós temos. Sabe? O Senhor me fez entender de que dia após dia eu tenho estado aos pés dEle, entregando tudo, assim como acontece com as meninas. E assim como acontece com cada um que serve aqui. Que serve ao reino dele, porque a presença do Senhor é clara através da vida de cada um. Só que antes da presença do Senhor vir sobre a nossa vida, nós precisamos nos quebrar diante dos pés dele, derramar tudo que nós temos, entregar tudo aos pés do Senhor. E eu creio que o Senhor quer dizer para cada um de vocês aqui essa noite, de que Ele derramou um talento na vida de cada um de vocês. Mas para que vocês venham a fluir nesse talento através da mão poderosa dEle, cada um precisa quebrar o seu vaso nos pés do Senhor. Então, o Senhor, eu creio que Ele quer falar aqui, quebre o seu vaso, derrame o que você tem de mais precioso nos meus pés, derrame nos meus pés as suas lágrimas e tudo que você tem, todo o seu tesouro, derrame aos meus pés, porque o que Ele tem separado para cada um de nós, para cada um de vocês, é muito maior do que o que a gente acha que é o nosso maior tesouro. Então, que cada um de vocês, o Espírito Santo venha ministrar no coração, na mente de cada um essa noite e falar para cada um
Qual é o tesouro que vocês têm que derramar nos pés do Senhor essa noite? Porque o Senhor, Ele quer usar a vida de cada um de vocês. Se você precisa de cura, o Senhor, Ele quer te curar. Mas derrame a Ele, nos pés dEle, o teu tesouro. Derrame nos pés dEle as tuas lágrimas. Derrame nos pés dEle aquilo que você tem de mais precioso. Porque aquilo que Ele tem para você é muito maior do que isso. Eu peço para que os irmãos se coloquem em pé, para que a gente venha fazer uma oração. Feche os seus olhos, deixe que a presença do Senhor venha sobre cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, meu amado, para que o Senhor venha sobre a vida de cada um aqui essa noite. Venha, Espírito Santo, soprando a sua doce voz em cada ouvido aqui, direcionando, Senhor, e trazendo a convicção de qual é o tesouro que cada um deve derramar aos Teus pés essa noite. Pai querido, eu Te peço para que cada um venha derramar tudo diante dos Teus pés, venha derramar toda lágrima, toda dor, todo tesouro nos Teus pés, e que o Senhor venha agir, Paizinho querido, poderosamente sobre a vida de cada um aqui, e que o Senhor venha usar, Pai querido, todo o talento que o Senhor derramou sobre cada vida aqui, para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Nós Te amamos, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor já fez e ainda irá fazer, em nome de Jesus.